Oi, meu nome é Fátima e eu falo hoje de Alma, New Brunswick, ao lado do Parque Nacional da Bay of Fundy. Bay of Fundy é o lugar onde tem as maiores marés do mundo. As marés chegam a 12 metros de altura. Está começando a subir agora, já subiu um pé, 30 centímetros, e a maré sobe e desce. Então você tem maré alta de manhã, depois ao meio-dia e depois à noite. Mas esse é um podcast sobre fibras, e então vou começar a falar sobre o podcast. Depois eu falo um pouquinho mais da viagem. Projeto terminado, tem esse suéter que eu fiz, e o que eu queria dizer sobre ele eu já falei bastante, mas uma coisa é que se você pode ver que tem como um alto relevo no color work que eu fiz, e isso pode ser duas coisas. Uma pode ser a tensão, mas eu faço da maneira portuguesa, normalmente é mais fácil você manter a mesma tensão. Ou a outra coisa que eu acho que pode ser é porque ele é inteirinho com fio fiado por mim. Então às vezes você fio ele fica mais grosso ou mais fino. E então eu acho que por causa disso o fio colorido estava mais grosso que o fio lilás, então causa esse alto relevo. Mas o que eu vou fazer quando eu chegar em casa, eu vou bloquear com o ferro a vapor, e aí eu quero ver como é que fica o resultado. Eu normalmente não gosto de bloquear nada, as a matter of fact, nada. E o motivo que eu não gosto de bloquear é que quando você bloqueia, quando você lava ou quando você passa o steam, tende a ficar um ponto mais flat, liso, você perde o relevo. Então um dos suéteres que eu fiz, eu derramei alguma coisa nele e eu tive que lavar. E ele era todo em relevo, e eu gostava muito do relevo, mas sumiu, ficou flat. Então não gosto muito disso. A outra coisa que eu falei da outra vez foi muito interessante, porque eu falei dessa manga que eu fiz, porque eu não queria ficar calculando, diminuindo, eu queria só fazer. Então eu diminuí aqui e depois eu diminuí nessa parte, fui inteira. O que eu achei interessante é que essa semana eu estava assistindo o Harmony and Fleece, é um podcast de duas irmãs que tem um lugar que faz fios de lã. Eles têm fazenda com carneiro e eles fazem fios de lã, e ela agora está distribuindo também coisas da Rowan, e ela estava comentando mostrando o número 70 da revista Rowan, e eu vi uma receita que tinha esse mesmo tipo de braço. Então foi legal, porque eu achei que eu estou assim inconscientemente vendo o que é as tendências now. Mas isso é isso do suéter. Aí o que eu fiz, que eu falei da outra vez, foi as luvas do meu marido. Isso é um padrão, uma receita gratuita, e eu segui. Vou colocar a link para a receita. Ela tem alguns erros de matemática que é fácil você pegar, mas eu achei que a quantidade de carreiras que ela recomenda deu perfeitinho para o meu marido. A outra coisa que eu achei é que o dedinho ficou um pouco apertado para mim e para ele também, mas ele gostou. Quando eu terminei a primeira meia, a primeira luva, eu fiz a luva no geral com o dedão fechado. Mas aí ele reclamou. Eu falei, tá bom, então eu vou tentar fazer o outro. Na receita você pode fazer o dedão de uma vez só, ou você pode fazer o que ela chama de peekaboo. E o peekaboo
é que você pode facilmente tirar a coberta do dedão. Eu nunca fiz luva antes. Eu fiz um par de luva daquela que é inteira, e essa é a minha primeira luva com dedo. E como eu queria essa coberta, eu procurei um padrão na internet. E o que ela fala da primeira vez, na primeira receita eu segui exatamente o que ela falava. O que ela fala, por exemplo, nessa aqui, você tricota 31 pontos e depois você passa um fio de outra cor dentro para marcar a área onde você tem que fazer, começar essa coberta. E aí você continua fazendo, tricotando, e quando você termina os dedos, daí você vem aqui, pega os pontos e faz o resto da coberta. Bom, tá grande na minha mão, esse é o tamanho grande, mas ficou bom na mão do meu marido. Como eu não gosto de pegar ponto, então na segunda vez o que eu fiz, quando chegou aqui nessa hora, eu tricotava um amarelo e aí passava uma laçada no vermelho, um amarelo, uma laçada do vermelho. Aí eu peguei os pontos daqui. Quando chegou na segunda carreira, eu tricotei os amarelos numa agulha e os vermelhos numa outra agulha. Eu não sei o que é mais fácil, se é pegar os pontos ou se fazer da maneira que eu fiz, mas valeu a experiência. Não sei como que eu faria de novo a próxima luva. E eu gostaria de fazer uma... Meu marido gosta de coisa whimsical, então funky. Então eu fiz essa luva colorida para ele parar de sentir frio na mão quando ele está filmando e essas coisas. Então o resultado ficou legal. Eu vou botar link, só tem que prestar atenção que a matemática dela está um pouco furada. Daí, trabalho em progress, work in progress. Eu tenho uma Norbo que eu terminei a manga e agora comecei a juntar as partes. Então, uma coisa que eu terminei essa manga ontem e eu fiei esse fio, mas o que eu fiz, eu tingi a fibra antes de fiar e a fibra não estava homogênea. Então, mas eu não me importei, porque o que eu fiz, eu fiei várias bobinas e depois eu pegava de cada bobina e fiava e ply them, os fios juntos para fazer o 3-ply, os 3 plies. E então é a mesma bobina, só que parece que ficou uma linha aqui bem nítida, diferente. Eu quase desmanchei, mas aí eu olhei todo o meu projeto e você vê, tem as diferenças. Até aqui na manga você consegue ver bem as diferenças, que é onde a fibra estava. Bom, fica bem claro que é hand spun e é hand dyed, tingido à mão e fiado à mão. A outra coisa, isso é 75% BFL, Blue Face Leicester, e 25% seda. Eu achei que ele era macio assim por causa da seda. Agora eu não sei se não era realmente a Superwash BFL, porque o próprio novelo está difícil de ficar direitinho e é super macio, mas eu não gosto de trabalhar com Superwash. E na realidade, normalmente quando eu estou fiando, eu sinto a diferença quando é Superwash. Mas aqui não, quando eu fiei normal, até gostei de fiar, tanto que eu comprei mais BFL, Blue Face Leicester. E o Blue Face Leicester é uma long wool e tem bastante brilho. Eu gostei bastante. Anyway, aí
como eu estava no carro e eu estava dirigindo, eu comecei um projeto mais fácil. E essa é um par de meias, também é um projeto gratuito da Interweave, que você tem barra simples e barra perpendicular. É super fácil de fazer. Na realidade é interessante porque um dos pontos que você usa na manga do suéter, aqui, é uma combinação dessa barra com outras barras. Então, é uma combinação de você fazendo essa barra que vai nesse lado com outra que vai do outro lado. Achei interessante que eu peguei dois projetos tão próximos. Provavelmente o projeto estava falando para eu inverter a ordem aqui, mas como eu estava no carro, no afã lá de começar a segunda parte, eu acabei fazendo igual, infelizmente, mas agora vai ficar assim. A outra coisa disso aqui é uma lã mais grossa, também fiada depois que eu tingi, e a agulha é 2,75 e ficou bem cushy, bem macio, é bem legal e é 100% Corriedale. O pessoal fala que se você usar uma agulha menor, o que vai acontecer é que você fica mais difícil filtrar, porque não tem aonde a lã ir. Então, esse é meu segundo projeto. A outra coisa, eu dou preferência, mas a minha preferência é fazer da ponta do pé para cima, e um dos motivos é porque você pode terminar as duas, dependendo da quantidade de lã que você tem, você nunca fica sem lã. E a outra coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer um pé e depois começar o outro, eu fico desmotivada. Então o que eu faço eu faço até o começo dos aumentos de um lado, aí eu faço o outro, aí eu faço todos os aumentos, aí eu faço o calcanhar e depois eu começo a parte de cima. Então, quando eu terminar essa aqui vai estar quase na mesma área para terminar. Está quase pronta. Então, agora, aquisições. Eu fui numa loja linda em St. John's, chama Cast On Bind Off, e eu queria comprar tudo lá, mas não dava, né? Infelizmente. E aí eu comprei esse skein. Ele é 75% merino, 15% cachemir e 10% seda. Ele é lindo, super macio. E eu pensei em fazer, acho que chama Alegra, o chale que a Paula Pereira fez. Eu já comprei a receita e eu quero fazer ainda aquele shawl, mas eu comprei outro fio para fazer e eu pensei, eu posso fazer um outro shawl igual com 3 frios. Aí quando eu estava olhando, eu vi que eles tinham 7 skeins, 7 novelos. Não é malha. Dessa cor. E essa cor é bem a cor dos olhos do meu marido. Então eu resolvi que eu ia comprar fio suficiente para fazer. E eu comprei bem mais do que suficiente. Então eu comprei um outro novelo de outra cor, porque eu vou tentar fazer também o chale da Paula Pereira com esse. Eu só vou ter que arrumar um terceiro fio ou trabalhar com 2 fios, dependendo da quantidade que eu tiver sobrando. Aí nós saímos qual o nome? De Newfoundland e fomos direto para Prince Edward Island. Prince Edward Island é uma ilha praticamente flat e cheia de fazenda que produz batata ou outras coisas, mas principalmente batata. Então não é um lugar assim, depois que você sai, essa é outra coisa, depois que a gente saiu de Newfoundland, tudo parecia assim chato. Porque em Newfoundland, quando você está dirigindo, uau! Você chega nas beiras, uau!
todo tempo você está assim, aquela explosão de beleza que vem a todo momento. Aí quando você chega numa ilha que é plana, só produção de batata, a gente acabou não ficando muito, não vai ter tanto filme de lá. Mas lá eles têm a Fleece and Harmony. Fleece and Harmony tem um podcast em inglês e são duas irmãs que têm uma fazenda de carneiro, lembra Fios da Fazenda, e eles produzem a própria lã deles. Eles também agora estão representando a Rowan em Newfoundland, não em Newfoundland, sorry, em Prince Edward Island, mas eu fui lá para comprar o fio deles. Então, esse fio é 80% lã, 20% mohair, point prim sock, que é para fazer meia. E eu vou colocar o link aqui também, uma meia de uma pessoa que eu sigo no Instagram, e ela faz umas meias super lindas, eu acho que ela é norueguesa, e eu quero comprar esse padrão para fazer para minha irmã, porque é um padrão que tem meia de gatinho e minha irmã é fissurada com gatinhos, então comprei esse fio para fazer aquela meia para ela. Aí, acho que uns 5 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, minha amiga me deu essa receita do... ele chama aqui, Carbeth Cardigan. E eu tentei fazer esse cardigan 2 vezes. E a primeira vez faltava acho que uns 10 centímetros e acabou a lã. E era lã fiada por mim. E aí ficou difícil comprar mais fiber igual e daí fazer. E aí a segunda vez eu falei, vou fazer a barra de uma outra cor, marrom, e a lã era uma lã laranja. E faço a lã. Aí terminei até aqui, só faltava pegar os pontos, não gostei do resultado, desmanchei tudo de novo. Então agora eu resolvi, eu quero comprar a lã da Fleece and Harmony, então eu vou comprar o suficiente para fazer esse cardigan. E aí tá aqui a lã. Essa é a Signature Crown Wing e ele é um add and weight. E eu ainda vou ter que fazer alguns cálculos, porque esse fio, o gauge dele é 16 pontos para dar os 10 centímetros e a receita pede 10 pontos para dar os 10 centímetros. Mas foi legal que a Kim, que é uma das donas, né? Ela estava ocupada, mas ela deu um jeito de falar comigo e me ajudar a recalcular quanto e também me dar algumas dicas desse fio de lã. Uma das dicas que ela me deu é que a tendência dele é encolher depois que você bloqueia. Eu não sei se eu vou bloquear ou não, porque eu não gosto de bloquear. Mas, de qualquer maneira, eu resolvi fazer um teste e fiz a amostra, lavei e tá lá. A outra coisa que eu achei interessante, eu acho que, eu não sei se é Friesen, que é o carneiro que eles usam, ela comenta num dos podcasts dela, e o podcast dela, eles estão com uma formatação nova, que uma das partes é no 1000, então ela fala sobre o processo de fiagem um pouquinho em pouquinho, então eu acho bem interessante. E num deles ela está mostrando a lã, e eu acho que ela fala o nome da raça do carneiro, e eu tenho que investigar, mas eu acho que aquela raça é uma raça de corte. Então, quando você está classificando lã, você tem lã de corte, lã fina e lã longa. São as 3 classificações básicas. E isso vai te dar a diferença nas características da lã. Na lã de corte, o que acontece é que a lã não é uma lã que fica esticadinha, ela é bem... ela volta facilmente
E a outra coisa é que a lã acaba ocupando um espaço maior, porque ela fica toda, tipo, ela não é um fio reto, ela é um fio que vai fazendo assim e ela fica pequenininha. Então é uma lã que tem uma extrema elasticidade, e a outra coisa é a capacidade de proteção, porque ela cria uma camada maior de material e também fica com ar preso dentro dela, porque ela tende a encolher, né? A fazer as curvinhas assim. Então, na receita do Carbeth, eles falam para usar agulha 6,5. Eu não gosto de usar agulha muito grande, então eu vou usar 5,5 e estou fazendo o teste porque eu gosto mais do tecido que fica com uma agulha menor. Em termos de lã é isso. Aí sobre a nossa viagem, provavelmente quando você for ver esse vídeo a gente já vai estar em casa, porque a gente está saindo amanhã de manhã, então vai demorar ainda para o Mihai colocar as imagens juntas e daí colocar o vídeo. Mas a última vez que a gente filmou, a gente estava em Terra Nova, Newfoundland. De lá nós fomos para St. John's, e St. John's é muito legal. Nossa, eu amei aquela ilha, deu vontade de mudar para lá mesmo. E até St. John's, que é a cidade grande deles, tem 300 mil habitantes, mas você tem rio passando pelo centro da cidade, aí você tem caminhadas para fazer, super bonitas, perto do mar. É muito lindo, das pedras e tudo mais, eu adorei. Aí no caminho de volta a gente quase não fez, eu quase não tricotei, porque como eu trabalho, a gente tinha que achar um lugar para parar, normalmente parada de caminhão. Aí acordava de manhã, eu trabalhava até as 2 da tarde, que no horário deles eram 3:30. A gente pegava o carro e ia para o próximo, para a próxima parada, porque a gente tinha que chegar, nós saímos de St. John's na segunda-feira, e a gente tinha que chegar no lugar que a gente ia pegar a balsa. A gente ia ter que chegar lá na sexta-feira à noite, que a nossa balsa era sábado de manhã. Então foi meio corrido, a gente chegava super cansado. Mas deu para achar uma outra parada e nós paramos nesse parque lindíssimo, na beira da água, e nós ficamos 2 noites lá. Muito lindo mesmo, a lua maravilhosa, dava para ver da cama. Eu tive até dificuldade de dormir porque o céu estava cheio de estrelas, a lua estava linda. Depois de manhã acordei com o sol vindo, super lindo. Mas pegamos tempestade lá e saímos rapidinho, voltamos para onde a gente tinha que pegar a balsa, Porto Basque. Pegamos a balsa e eu tranquila, eu dei Gravol para os cachorros, dei um remédio para acalmar, e a menina no parque, antes da gente entrar, falou: ó, a água está meio branca, é melhor vocês tomarem Gravol. Mas a gente estava tentando ver se a gente conseguia pegar a balsa da noite ao invés da balsa de manhã. Menina, ainda bem que a gente não pegou a balsa da noite. Então, nós não tomamos Gravol, demos para os cachorros, a gente quase não dormiu a noite anterior. E aí chegamos na balsa, nós fomos ficar com os cachorros no canil que eles têm para os cachorros, porque os nossos cachorros são mimados e se a gente não está junto eles ficam estressados. Então nós fomos lá e ficamos com os cachorros. Mas o barco fazia assim. Agora eu vejo a água, agora eu não vejo. Agora eu vejo a água, agora eu não vejo. No barco eles falavam que era para a gente fechar a porta, que os cachorros ficavam melhor. Mas eu abri a porta porque eu precisava de ar fresco. E aí você via o barco abaixava, vinha a água, subia e o vento vinha a tal ponto que
o deck da balsa, para chegar onde a gente estava no canil, era mais ou menos uns 4, 5 metros, sei lá. E meu rosto estava cheio de sal, porque a água estava vindo. Aí começou a chover. Mihai passou mal 2 vezes. Eu vomitei uma vez. E a balsa só subia e descia. Foi horrível. Foi o final do furacão Harry. E foi terrível. Agora eu tô dando risada, mas eu nunca gostei de montanha-russa. Mas eu sentia meu estômago vindo aqui, descendo, subia. Olha, foi um horror. Meu marido foi falar com o capitão do barco e falou assim: ó, você me pegou hoje. Ele falou assim: não foi só você. É terrível. Bom, quando chegamos em terra, aí a gente saiu tivemos que parar, dormir um pouco, tomar um banho e depois pegamos a estrada de novo para vir para Prince Edward Island. Quando você está em Nova Scotia para ir para Prince Edward Island, você tem 2 opções. Uma é pegar uma ponte super linda e a outra é pegar uma balsa. Então, a balsa é aqui, é mais perto, você entra na ilha e deveria sair pela ponte. A gente fez isso da outra vez, a gente entrou pela ponte e saiu pela balsa. Meu marido não queria nem ouvir falar de balsa. Ele falou: não, balsa não. Então nós fomos pela ponte e voltamos pela ponte. Mas eu fui mais para Prince Edward Island porque eu queria realmente ir visitar a loja da Harmony and Fleece. E então até nem tem tanta coisa filmada. Mas lá é o lugar onde a Lucy Montgomery, que é a autora do Anne of Green Gables, escreveu e é onde ela morou quando era pequena, né? Então nós fomos na casa dela e tem algumas filmagens de lá. De lá a gente veio para cá, para Bay of Fundy, que eu queria visitar. Quase não viemos porque ontem estava chovendo rios, chegando o ponto de eu nem tirar os cachorros porque a água estava vindo acima do meu pé na parte asfaltada. Mas felizmente a gente veio e está aqui e a maré está subindo aos poucos. A maré sobe de manhã, meio-dia e depois à noite. Ela sobe, desce. E em muitos lugares dá para você andar um montão e depois sair, a não sei se vai ser aqui. Mas é isso por hoje, espero que você tenha se divertido. A gente não se divertiu na balsa, mas agora tudo bem. Então até a próxima e a gente se vê comigo já de casa. Beijo grande e até. Tchau.